Ô, não querendo dar palpite no seu game, não, mas esses 3 poderes que tá ali embaixo, ele serve pra usar, viu? Um que você taca aí, você ganha automático a partida. Tá clicando em qualquer botão, você acha que você tá jogando Mortal Kombat? Os personagens desse canal são tóxicos, todos os clipes são malditos, linguagem obscena e não devem ser vistos por ninguém. Restam 30 segundos. Não, Acho que eu tô mano. vendo coisa, acho que tô vendo coisa. Não, pô, é escolha essa imaginação. Eu não entendi o que ele falou. Ai. Você plantou mó rápido, velho. Que barulho é esse? Por quê? Tem o que, curioso? Bancar minha mãe. Mano, eu dei dano em geral aí, pô. Ixi, acaba da peste. É, faz alguma coisa mesmo aí, mano. Que tá ossada, hein, mano. Eu jogo mais que tu, louco, até de olho fechado. Não, tu tá teu cu, tu tá de olho aberto. A gente tem o cara com raivoso aqui e o Luquinha. O tá piada mesmo, eu tô.